Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade, né, na leitura e estudo do livro Jardim dos Orixás, certo? E vocês vão acompanhando aí, né? Vou falando a página que parou, que nós vamos continuar. E as dúvidas vocês vão deixando e a gente vai trocando informação. Nós estamos na página 57 desse livro, tá? É um livro de perguntas e respostas e depois de relatos, né? De fatos que ocorreram, como que foi tomada a providência diante daquele trabalho ali. Então, na pergunta da página 57, né? A pergunta é: parece-nos que nos médios umbandistas os assédios são ininterruptos, como se tivessem que estar sempre prontos para serem atacados pelos magos negros e suas organizações a qualquer momento. Isso é verdadeiro? Perguntado a Ramatiz. Ramatiz respondeu: por atuarem diretamente no umbral inferior, situação que se intensifica neste início de terceiro milênio, nessa necessidade urgente de higienização da psicosfera terrícola, os revides, perseguições e assédios das sombras são costumeiros. Então, pessoal, aqui ele tá falando, né? Nossa, será que os médios umbandistas, kardecistas, eles são mais propícios, né, a ter ataque de um mago negro, a ter ataque, né? E aqui ele está falando que nós estamos, né, numa nova era, né, onde a perseguição e os ataques energéticos, eles são normais de acontecer, né? Então, cabe ao médium ele ter esse conhecimento do que é isso, né, para poder se cuidar diante desses ataques. Sendo assim, fica a impressão de que os aparelhos umbandistas são costumeiramente atacados, situação que é verdadeira, o que não quer dizer que não haja proteção aos abnegados trabalhadores que se entregam à passividade mediúnica nos terreiros. Então, muita gente fala assim, eu sofro muito ataque, eu sofro ataque, né? Mas com qual egrégora você está alinhado? Por isso é importante a gente, primeira coisa, antes de você fazer um trabalho de desobsessão, antes de você fazer um trabalho de transporte, né? Você ter afinidade com o espírito da luz. Quem que está na sua cabeça? Quem que está por você te acompanhando? Qual é o espírito de luz que está te acompanhando? Então não tem como você falar de participar de um trabalho espiritual desse tipo sem você estar alinhado com o espírito da luz. Você precisa ter afinidade com o espírito da luz. Para isso, precisa do desenvolvimento mediúnico. E não é você que escolhe, né? Não é uma coisa, eu vou me acompanhar de fulana de tal. Não! O espírito tem que se apresentar como seu mentor, seu amigo espiritual que vai te conduzir, que vai estar por você ali diante do trabalho, né? As características de trabalho dos médiuns da Umbanda exigem contínua cobertura vibratória das falanges protetoras do lado de cá. Aqui, pessoal, tá falando, né? Novamente aí da coroa, tá falando das falanges que acompanham, né? Às vezes aquela pessoa fala, nossa, mas eu só recebo tal espírito, eu só recebo caboclo, eu ainda não me afinizei com outras linhas, eu posso participar de um trabalho de resgate, de irmãos, eu posso participar, né? Claro que pode. Vai depender muito da moral daquele médium, da controle que o médium tem de si mesmo, né? Do cuidado, da autocura que o médium tem sobre suas mazelas, né? Então, é muito da afinidade mesmo. E não sozinho, né? Aquele médium que acha, não, mas eu vou lá resgatar o espírito, eu que vou... Não, você não vai fazer nada. Se é um espírito, você precisa de espírito lidar com o espírito, né?
Nós somos só um condutor. Então, nós precisamos ali estar a trabalho, mas quem faz no astral todo o que tem que fazer são os nossos mentores, né? A gente está ali fazendo também junto com eles, mas sem eles não tem como ter trabalho, né? Os confrontos e demandas contra as organizações das trevas são costumeiras, já que a justiça divina se movimenta arduamente para as remoções de comunidades do além-túmulo, cristalizadas no mal, nesta nova era. Por absoluta falta de canais mediúnicos em outras egrégoras espirituais na Terra, tristemente verificamos a diminuição e até a completa desativação de trabalhos desobsessivos e de manifestação pela psicofonia de espíritos sofredores. Cada vez mais os espíritos benfeitores do astral superior utilizam os medianeiros da Umbanda e da apometria. Para a espiritualidade, entretanto, vossa nomenclatura pouco importa, preocupando-nos com a tarefa de ser realizada, assim como procedia o Cristo Jesus na sua estada entre nós. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Perguntaram a ele, o que é um médium magista? Há características específicas de sua educação mediúnica que seja oportuno abordeis neste momento consciencial da coletividade humana? Ramatiz responde, considerando que todos vós sois espíritos milenares, com pesada bagagem sendo transportada pelo trem das encarnações sucessivas, obviamente o ser com grande envolvimento na prática da magia negra em vidas passadas, se vê comprometido com as energias telúricas do planeta, no campo do mediunismo assistencial. O dito médium magista tem seus chakras sensibilizados, com verdadeiros núcleos que vibram muito próximo das energias dos 4 elementos, do ar, da terra, do fogo e da água, o que tem suas contrapartes nos espíritos vibracionais, próprios da crosta terrestre, ou seja, nas cachoeiras, matas, rios, mares, campos, bosques. O seu tônus fluídico foi especialmente manipulado pelos técnicos do astral para que seu conjunto físico-etérico de encarnado sirva de complexo condensador energético, que através do ectoplasma próprio, abundante e peculiar, seja instrumento dos amigos espirituais que lhe darão cobertura. Eles o acompanharão como guias e protetores, potencializando a capacidade mediúnica do instrumento encarnado no amplo trabalho da caridade contra a magia negra e das organizações trevosas das zonas abissais da Terra. Aqui, pessoal, né, um tema muito polêmico, né, falando sobre a magia, manipulação da energia, que na verdade é isso, né, o que quer dizer magia, manipulação da energia, aquele médium que tem a facilidade, né, e a conexão com esses elementos. É bom o médium ter um entendimento que é muito além, essa conexão com esses elementos é muito além do outro, de magia para alguém ou para si mesmo. O que Ramatiz traz aqui é uma constituição do seu próprio ser, do seu próprio condomínio, né, mediúnico. Então o médium ele tem ali a força telúrica muito forte, uma ligação com os elementos muito forte,
E muita gente, quando fala elemento, muita gente acha que eu tô falando de farofa, de alguidar, de ping. Não, não tô falando disso. Eu tô falando o que é elemento. O que você sabe sobre elemento. Então, elemento, a gente tá falando de terra, de fogo, de água, porque tudo parte disso. Tudo parte desses elementos. O restante são só consequências desses elementos primários. Então, o médium que tem esse atributo, né? Ele tem essa ligação muito forte com a energia telúrica, né? Este tipo de médium, na grande maioria, tem enormes provações durante sua encarnação. Os espíritos que assistirão auxiliando no reajustamento kármico são os seus companheiros ancestrais. E aqui, pessoal, tá falando, né, daquela pessoa que tem essa facilidade com a magia, né? É uma pessoa que é um médium que tem ali uma facilidade na manipulação de elementos, porque o elemento ele é neutro. É o condutor do elemento que coloca a intenção. Por isso que a intenção é a pior das magias. Porque você não precisa do elemento se você tem a intenção. Então, o elemento ele potencializa aquela condução daquela energia. Se é boa ou ruim, depende de quem está conduzindo a realização daquela magia. Então, aqui fala, né, que esses médios que têm essa facilidade são os médios que têm as maiores provações, né, tem umas provações muito grandes em relação a outros, né, por conta da 3D, por conta da onde a gente vive, que já é denso, né, já é uma camada dimensional mais densificada. E aí, nessas encarnações sucessivas, na qual você vai construindo escolhas para sua alma, construindo experiências através de escolhas boas e ruins, né? Você vai acompanhado de espíritos ancestrais, né? Que vão te trazer o auxílio, né? Daquilo que você está alinhado ao seu propósito de fazer. Então, é muito em uma pequena frase. Eu gosto da leitura do Ramatiz porque uma pequena frase dele contém uma infinidade de conhecimento. Se você quiser procurar aqui, ó, nessa única frase que nós lemos até agora, nesses 15 minutos, a gente ficaria horas falando porque é muitos ensinamentos em pouco tempo. Então, por isso que o médium, que é aquele que se interessa, vai despertando conhecimento, a fala dele é muito culta, então às vezes tem palavras difíceis para a leitura, mas é bom vocês procurarem, tá? Vou continuar aqui. Todos evoluem nesta ligadura vibratória que se forma entre o aparelho mediúnico e as entidades do astral. Como esse médium lidará com a magia? Ao contrário dos médiuns espíritas que atuam meramente numa faixa mental, terá que se recompor energeticamente com certa periodicidade, pelo risco de esgotamento do seu sistema nervoso e físico. Faz necessário o contato regular com as forças da natureza, os banhos de ervas, defumações, seguidos certos parâmetros em relação a influências astrológicas que prescindem seu equilíbrio energético, de acordo com os orixás que o regem. Então, pessoal, aqui, ó, falando novamente, cada parágrafo é uma extensão de conhecimento. É muito importante o médium, quando ele entra numa casa, ele saber qual que é a energia dele, o que ele tem, o que ele apresenta. É um autoconhecimento. Antes de você começar a querer ver o que é o outro, é você voltar para você totalmente. Entender qual que é a sua mediunidade, entender o que se manifesta mais. Vamos supor que você fala, mas eu não entendo nem o que é mediunidade. Vai procurar. Vai procurar. Não tem nada pronto, né? Então,
você entender qual que é a manifestação da sua mediunidade. Vamos supor que você identificou com esse texto. Nossa, eu vi que eu preciso disso. Aí você vai alinhar a sua necessidade. É assim que o médium vai se cuidar, é assim que ele vai se curar, é assim que ele vai se revitalizar, recarregar as forças. Não, é aquele médium que ele tem necessidade, ele tem uma afinidade com as forças telúricas, ele tem uma afinidade, o chakra básico dele fica totalmente desalinhado se ele não se recarrega, né? Não consegue subir a energia, né, para fazer as outras coisas que tem que fazer, e tem necessidade de ir em ponto de força da natureza, porque é um médium que tem essa afinidade. Entende que é uma constituição mais de corpo, de físico, de agregado espiritual, do que eu falar de oferenda para outro, do que eu falar de um preparo de uma magia para trabalho. Então a caridade primeiro começa em você. Saber disso é importantíssimo, porque primeiro você se cuida para depois você trabalhar. Então, por exemplo, aquele médico que é filha de Oxum, ele vai num ponto de força da cachoeira, porque ele tem aquela necessidade, ele se conecta ali. É a pilha dele, entende? Então, é bom ele saber, ele não vai porque todo mundo vai. Ele vai porque ele sabe que ele precisa ir, entende? Então, é muito bom o autoconhecimento, você ir tirando dúvidas, entender o que acontece com você, é muito importante. E sobre orientação dos dirigentes, né? Isso é necessário para que se consiga desfazer talismãs e amuletos que vibram etericamente no campo dos consulentes, desmanchar trabalhos de feitiçaria, bem como atender todas as solicitações de cura, de orientação e de auxílio da ordem humana. Tudo sendo realizado por meio dele próprio, médio como condensador e instrumento dos guias e protetores, dentro dos rituais próprios da Umbanda. Então aqui ele está falando, né, pessoal, e novamente, você vê que é muito repetitivo, mas não é que é repetitivo, é porque a gente vai falando para que as pessoas realmente entendam. Não existe caridade para o outro se você não tem para você. Não existe. Não existe. Então você precisa estar bem, estar totalmente equilibrado para conseguir prestar essa caridade. Não há resgate com barco furado. Não tem. Não tem. O que acontece muitas vezes, você não precisa estar em perfeitas condições, que aí é muito diferente. Então eu preciso estar zero bala. Não posso ter um probleminha e ir trabalhar. Não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é que você precisa ter o seu ponto de equilíbrio. E vai ter dias que você sabe que é aquele ponto de equilíbrio, mas você tá cansado, você tá bem desanimado, né, com as coisas da vida e com as experiências que você está passando. E diante daquele atendimento, né, que você tá ali fazendo, você tem a sua elevação, porque aquele atendimento te trouxe aquela caridade prestada também para si. Isso acontece também. Então, é bom você saber qual que é o seu ponto de força, qual que é a sua pilha, o que te carrega, o que te recarrega, desculpa. É bom você saber. Vamos para outra pergunta. Quanto à sensibilização e educação do médium encarnado, não são suficientes a moral e o evangelho do Cristo interiorizado para a percepção mediúnica com as entidades guias e protetores? Ramatiz responde: sem dúvida, o evangelho do Cristo é o plano de viagem seguro para o navegador no mar revolto da mediunidade durante a vida carnal, conduzindo a portos serenos no decurso da longa e despentuosa travessia do ciclo reencarnatório. Há que se considerar que a sensibilização do espírito e sua educação para o amor incondicional requer que se submeta o ego inferior à razão fortificada pela moral crística, sendo que o maior desafio não é o conhecimento, e sim a interiorização dos conteúdos evangélicos no modo de ser do espírito imoral.
Como a prática mediúnica na Umbanda envolve sutis energias no campo da magia dos 4 elementos planetários, ar, terra, fogo e água, expande-se sua mecânica para fronteiras além da moral e do evangelho, pois requer comprometimento de vidas passadas e sintonia entre consciências, uma corpórea e várias outras extracorpóreas. Os chakras de todos os corpos sutis devem vibrar e estar alinhados de tal maneira que mantenham o fluxo energético harmônico em todo o complexo extrafísico, em todo o complexo físico-etérico, astral e mental, na mesma faixa de sintonia dos espíritos comunicantes, que se ligaram nesses núcleos durante o desacoplamento dos corpos, em especial o astral, para a comunicação mediúnica. Levando em conta o compromisso socorrista e a necessidade premente de higienização das zonas abissais do planeta, o médium umbandista atuam com mais desenvoltura no umbral inferior, ao mesmo tempo que se lhes impõe enorme exigência de elasticidade mediúnica para atuarem em várias frequências, em grandes e baixas amplitudes de ondas eletromagnéticas, desde o preto velho, que a influencia numa faixa mental, até as catarses que liberam a cota da energia necessária para os socorros nas faixas que o trabalho socorrista requer. Sendo assim, é comum os aparelhos que servem ao lado de cá se ressentirem energeticamente de tempo em tempo, o que justifica os amacis, assentamentos vibratórios, realizado com ervas previamente maceradas com certa regularidade para a perfeição, renovação sintônica com os guias e protetores. É como se fosse providenciada uma intensificação das ondas de rádio emissor utilizada no envio de relatos para a estação receptora, a fim de melhorar a qualidade retransmissora do canal de comunicação com o lado de cá. Pessoal, é aquilo que a gente sempre fala, cada casa tem a sua forma de trabalhar, cada local trabalha de uma forma, cada local tem sua forma de codificar. O que eu aprendi e o que nós levamos aqui para vocês é que a nossa composição do corpo humano, e aí eu estou falando ainda de elemento. Se você for buscar a composição do corpo humano quanto a elemento, você vai entender o porquê que algumas pessoas, alguns médios, têm uma necessidade de estar próximo desses elementos no físico, porque muitas vezes vai estar alinhado com a sua mediunidade. Então é preciso entender, até para alimentação, pro banho de ervas, é preciso compreender isso. E você colocar a intenção e aquela informação da fitoconsciência que está na planta, no seu campo, por exemplo, o boldo. O boldo, nós aqui na casa recomendamos para pessoas que tá com muito ruído, tá com muita forma de pensamento, precisando limpar um pouco, né, a cabeça. Vamos supor que o caboclo vai lá e recomenda essa planta. A informação que aquela planta tem na fitoconsciência dela, ela vai colocar no seu campo.
de energia. Por isso, mas só que não vai ficar para sempre aquela informação. Então você precisa colocar novamente. Por isso que os banhos são regulares. Porque é uma troca de energia. Então você tirou o ruído, mas na hora que você foi trabalhar, você passou semanas aí, uma semana, e infelizmente acabou novamente, né, poluindo seu campo novamente de forma pensamento, de energias densas, ao tempo todo, né, ou provocadas por você ou de forma externa. O ser humano aqui na 3D, ele fica densificado por estar aqui mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que a gente que trabalha em casas, né, espirituais é paz e amor, são pessoas, nossa, que não tem nenhum pingo de desconforto com nada, é good vibes, né? Mas não é assim não, somos pessoas normais. Então, tem o desconforto, tem dias ruins, né? Tem tudo que imaginar. Só que a forma de lidar com isso é de uma maneira mais lúcida, porque você sabe o que é energia, e você sabe que tudo é energia. Então, você sabe o que está vindo, você sabe como lidar com aquilo. É mais fácil você achar o ponto de equilíbrio diante de todas as situações. Vamos para outra pergunta. Qual o porquê das ervas utilizadas e das iniciações junto à natureza realizadas na Umbanda? Afinal, o que é um amaci? Ramatiz responde: as ervas utilizadas e as iniciações junto aos locais vibratórios da natureza, da Terra, têm por finalidade a renovação energética e o alinhamento dos chakras e a adequação do fluxo vibratório destes nos diversos corpos sutis, aos chakras dos guias e protetores de cada médium, que também os possuem, tanto no campo astral quanto nos seus corpos mentais. Evidencie-se que há uma espécie de junção nestes vórtices vibratórios entre dimensões de frequências diferentes, o que requer imenso rebaixamento das entidades comunicantes, exigindo da parte dos encarnados elevação moral e harmoniosa com maneira de aumentar o tônus vibratório a ponto dos chakras se encaixarem. Os chamados amacis nada mais são do que o uso de ervas em que princípios astral-magnéticos que as influenciam e que as ligam vibratoriamente com as energias dos 4 elementos planetários, do ar, da terra, do fogo e da água. São adotados para a complementação energética do médium. Não são quaisquer ervas usadas aleatoriamente. Quando assim ocorre, preponderantemente somente a boa vontade dos diretores e a autossugestão do médium, como uma espécie de placebo medicamentoso. Efetivamente, os princípios químicos em regência vibratória astrológica, afim, não são liberados adequadamente, tornam-se inócuos nestes casos os amacis. É fundamental que as ervas estejam alinhadas vibratoriamente com a astrologia e com os orixás que influenciam os médios, para o efeito de se fortalecer a ligadura através dos chakras durante as manifestações dos guias e protetores. Claro está que a ancestralidade e a própria sensibilização do corpo astral dos médios pelos técnicos siderais, antes de reencarnar,
são fundamentais para o sucesso das lides medianímicas no seio da Umbanda, que vai além do intercâmbio meramente mental só pelo pensamento. Então aqui, pessoal, no fundamento de plantas, de você identificar qual que é a sua energia, lembra que ver o que você traz, o que se manifesta em você, todo mundo tem sua egrégora individual, para depois se ligar com a egrégora coletiva da casa, né? Então, a egrégora individual é aquele mentor que te acompanha, independente de que casa que você vai trabalhar. E a egrégora coletiva é aquela que é responsável pelos trabalhos da casa, que é diferente da egrégora individual sua. É um dirigente espiritual do trabalho que está sendo realizado, né? O mentor da casa, né? Muitas vezes. Então, pessoal, é bom você saber qual que é a sua energia individual, para você poder cuidar dela. Então, você saber, pessoal, qual que é o seu orixá de frente, qual que é o banho que você faz alinhado com aquele orixá, é uma informação muito pertinente para você aprender a se cuidar. Então, você identificando, né, qual que é, com o auxílio dos dirigentes, com o auxílio de estudos, né, em nutrição do seu arcabouço e principalmente com o auxílio de si mesmo, né, que é você ver com qual energia você se afiniza mais, né, qual que é aquilo que te move. Por isso que é sempre importante esse mergulho para dentro de si. E isso está interligado muito com os elementos. Eu vou trazer umas explicações aqui, mais aprofundando nessa questão dos elementos, de três materiais de estudo bem pertinentes para a compreensão do que o Ramatiz quis dizer aqui com essa questão de você identificar, né? Identificar, ele fala aqui, ó, é fundamental que as ervas estejam alinhadas vibratoriamente com a astrologia e com os orixás que influenciam os médios. Então, essa fala aqui da página 59 dele vai fazer um link com esse material que eu vou adicionar aqui, tá? Depois eu vou deixar as referências da onde eu tirei esse material. Então, eu vou ler essa apostila aqui, essa menção, e vocês depois, qualquer coisa, deixam as perguntas, tá? Então, o objetivo é mostrar o uso ritualístico das ervas segundo as tradições. As ervas, de uma maneira em geral, têm sua importância muito grande na manutenção dos seres vivos. Os vegetais estão carregados de uma energia chamada prana. Tal força é obtida através da influência do Sol, da Lua e a influência dos planetas. São, portanto, grandes reservas de éter vital, sendo essas propriedades descobertas pelo ser humano através dos tempos. Os vegetais são utilizados dentro da magia através da transformação dessa energia vital por meio do processo ritualístico. Então aqui, pessoal, quando a gente estava falando da manipulação de energia, onde você volta mais para você, a questão de entender elementos, ela é importante porque você vai entender a composição do ser humano, a composição do que nós temos no nosso corpo. Então o elemento está muito mais ligado ao que está dentro do que ao que está fora. E os pontos de força da natureza também estão ligados a isso, né? Assim, o Sol e a Lua são os astros que mais diretamente influenciam as ervas vegetais, na absorção do prana e na função do metabolismo físico e astral. Todas as ervas podem ser agrupadas em apenas duas categorias, ervas solares e ervas lunares. Elas vão se
particularizando e se agrupando segundo as características de prana vital em relação com 7 planetas. Assim, vão se agrupar segundo a correlação vibracional de cada orixá, relacionando a um planeta de seu domínio. Lembrando que determinada erva pode ser ligada a um ou mais orixá. Na verdade, existem nas ervas poderes e propriedades de todos os orixás, bastando saber invocar corretamente as forças nelas contidas. Lembra aquilo que eu falei sobre as informações, sobre os decretos, aquilo que está na informação daquela fitoconsciência da planta? Chamando o orixá particular para que ele se manifeste nela. Nessa técnica é usada principalmente em preparação de banhos e em fixações de amacis e outras mais secretas e particulares. As ervas solares deverão ser colhidas durante o dia, sempre respeitando os horários vibratórios dos orixás e seus entrecruzamentos. As ervas lunares deverão ser recolhidas durante a noite, também se respeitando os horários vibratórios dos orixás e seus entrecruzamentos. De maneira geral, os vegetais são condensadores de energias solares e cósmicas. Há ervas que recebem influxos mais diretos de certos planetas, sendo, portanto, ervas particulares destes planetas. Os corpos celestes são concretizações de certas linhas de força de um determinado orixá. Assim, por extensão, temos ervas de um e de outro orixá. Vamos lá. Vou trazer aqui essa parte aqui, eu acho legal. Então, vocês sabem que tudo aqui no nosso universo se divide em dois. Tem duas polaridades. Polaridades não quer dizer que é ruim ou bom, mas são polaridades. Então, o fogo e o ar são considerados polos positivos. A água e a terra são considerados polos negativos. Então, os termos positivo e negativo dizem respeito à questão da polaridade, para que haja fluxo de correntes, e não que o signo seja benéfico ou maléfico. Os 4 elementos ditos elementais ou forças vibratórias naturais são fogo, elemento radiante, ar, elemento expansivo, água, elemento fluente, terra, elemento coesivo. Quando a gente faz o mapa dos filhos de fé, a gente entrega para eles uma lista, né, de uma possível leitura de como ele pode se cuidar. E ali vai ter a energia telúrica que mais tem influência nele. Então, vai ser fácil daquele filho de fé identificar que energia que mais o cerca, que energia que mais traz ele para o equilíbrio, sabe? A pilha que eu estava falando, exatamente sobre isso. Eu vou ler uma fala desse livro aqui. Esse livro é sobre fitoconsciência e ele traz uma explicação mais apurada ainda sobre plantas e sobre energia e sobre esses decretos, essas informações, essas memórias que ficam nesse campo. Da importância de entender sobre elementos, da importância de entender da influência do que você utiliza, da autorresponsabilidade. Então, pessoal, novamente falando, não é só ir lá e fazer, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, lembra quando a gente fala assim, olha, tem o processo de afinação, de desenvolvimento mediúnico, é necessário que o médium nutra seu arcabouço, que ele entenda o que ele está fazendo. Então, por exemplo, um mentor ali na consulta faz algo ou pede para você fazer algo. Você tem que entender, porque você participa daquilo que está sendo feito, né? Então, é bom você buscar
compreensão. Então, eu vou ler aqui sobre essa fitoconsciência. O que é fitoconsciência? É a consciência das plantas, porque ela é um ser vivo. Sentir a fitoconsciência é permitir ampliar a inteligência cósmica, a consciência do ser em uma experiência humana, potencializando a capacidade da telepatia e amplificando todos os sensos mínimos de atitudes benéficas e amorosas. É ampliar e expandir o sistema sensorial. Aqui sensorial, pessoal, uma planta, ela consegue, isso comprovadamente, pode ser pesquisada em mídias, ela consegue sentir quando uma árvore foi retirada. Ela consegue ter o impacto disso a quilômetros de distância. As plantas já foi comprovado, elas têm esse contato uma com as outras. Então, esse sistema sensorial, quando você coloca essa informação no seu campo, quando você toma o banho, quando você tem contato com a planta, você ativa isso em você, porque tudo é energia, como eu já tinha falado. Consubstancia-se, portanto, na consciência máxima da criatividade, estabelecendo o grande elo, unindo céu e terra no portal do coração de cada um de nós. A pessoa que recepciona a fitoconsciência e permite ampla ativação, consegue perfeitamente a semeadura do pensamento. Esta semeadura constitui-se em empreender atos mínimos que vão se ampliando, vão ganhando consciência. Num primeiro momento, não tem a percepção do que está acontecendo. E num outro momento começa a notar que algo está diferente, percebendo que pode acessar o que já está mais à frente. Então, pessoal, aqui, ó, quando um caboclo passa um tratamento, ó, faz um banho de ervas, faz alguma coisa assim, passa um chá também, você vai colocando no seu campo aquela informação, você vai colocando aquela memória, né? Então, você vai nutrindo esse tratamento. E um tempo, né, com o passar do tempo e com a colaboração de tudo, né, só tomar o banho de ervas e não fazer outras coisas, né, você consegue, então, ter um avanço e ter essa resposta muito, muito boa no seu campo energético. Preparando-se melhor para que o que está mais adiante, ou até mesmo excluir possíveis através no percurso de sua estrada. De forma análoga à água que passa por entre pedras, transformando-se em uma verdadeira água imperceptível, e as pedras não conseguem deter essa água. Ainda que a pessoa não reconheça a atuação do sistema de florais e de fitociência em si mesma, o importante é que ele continue na corrente sanguínea da pessoa, amando e transformando continuamente aquele ser. Eis o grande poder da fitociência. Então, pessoal, a informação da planta, ela é uma informação que ela vai sendo colocada, né, dentro da nossa corrente sanguínea, dentro do nosso corpo energético. Ela vai sendo colocada e vai trazendo cada vez mais um novo avanço, uma nova frequência energética. E aí eu vou trazer também esse outro livro aqui, de ervas e benzimentos. E ele traz também uma explicação de um pouquinho de entendimento sobre esses elementos que o Ramatiz trouxe, sobre terra, ar e fogo, tá?
Isso tudo, essa soma de conteúdos é para vocês entenderem a leitura das forças que cercam o seu ser. Qual que é a força? Da onde que vem? Porque antes do mentor se manifestar, tem uma força. Da onde que o mentor tira a força? Da onde que você tira a força espiritual sua? E como que você se reequilibra através dessa força? Então, é bom você entender isso, né? Os elementos são as essências básicas do universo. São os pontos aos quais podemos ligar todas as energias que existem. São eles a terra, o ar, o fogo e a água. A soma de todos os elementos resulta no éter ou espírito, que é o quinto elemento. Então, né, se fala que o éter ele é o quinto elemento, que é a composição do corpo etérico, né? Por isso a importância da gente entender elementos. Vocês estão vendo que cada material que eu acesso joga a questão elementar para dentro. Até agora eu não falei nada de ritualística, de trabalho. Eu não estou falando do outro, eu estou falando só do interno aqui. Então, a importância de você entender um fundamento de elemento. A soma de todos os elementos resulta no éter, né? Essa parte eu já li, que é o quinto elemento. Também conhecido como quintessência pelos alquimistas medievais. Nome usado para um meio semelhante ou idêntico àquele pensado que formava os corpos celestes. Tudo que existe é uma personificação dos quatro elementos. O próprio corpo humano tem em si todos os elementos: terra, nosso corpo, água, nosso sangue, ar, pensamentos, o fogo, nossa energia ou espírito. Devemos aprender como mantê-los em harmonia. Os xamãs, desde épocas remotas, prezavam a interação consciente com as forças dos elementos dentro e fora de si mesmos. Diante desse contexto, devemos compreender que todos somos feitos dos mesmos elementos, a natureza em nós. Então, pessoal, veja o porquê que a corrente da Umbanda, ela traz a integração do homem com a sua parte espiritual de uma forma mais simples, mais simplória. Ela tenta colocar que o homem ele tem que se integrar com ele mesmo. Então, o contato com a natureza, o contato com as plantas, não se trata de nada externo. Se trata da composição do que ele é. Se trata da composição da natureza, da composição do ser humano, tanto no físico quanto no espiritual. Por isso a importância de você entender sobre elementos, de você entender a profundidade de indicar um banho de erva corretamente. Por exemplo, vou dar um exemplo, pessoal. Teve um caso que aconteceu de uma consulente que tinha o seu lado masculino, ela era mulher, né? E tinha o seu lado masculino muito forte. E ela viu na internet que banho de espada de São Jorge era bom para, né, deixar as demandas, cortar a inveja, cortar isso, cortar aquilo. Para cada arquétipo, né, seja sentimento, o que for fazer, existe outra alternativa de planta. Normalmente sempre vai existir uma que vibra no masculino e uma que vibra no feminino. O que estava acontecendo? Aquela mulher estava tomando tanto banho de espada de São Jorge, feita de forma errada, né? Mas ali, seguindo a ritualística que ela viu na internet, que ela estava começando a deixar o masculino dela tão forte que ela não tava tendo muita briga com o esposo dela. Porque ela estava com o lado masculino dela bem mais alto do que o feminino.
Então, um banho de erva indicado errado, pessoal, tem um reflexo muito grande. Porque por mais que você coloque a informação naquele... Pode não fazer efeito na hora, mas vai a longo prazo fazer efeito. Ainda mais que ela estava convicta de cortar a demanda, de se colocar ali como um soldado. Ela estava criando já na forma pensamento na cabeça dela. Então é muito importante a gente saber que erva que a gente indica, o que a gente indica para as pessoas e o que a gente coloca antes das pessoas. Porque até agora eu não estava falando disso, agora que eu citei. O que a gente coloca no nosso campo. Vai lá, cata qualquer planta e coloca. Bem complicado. Que é o efeito placebo que Ramatiz tinha falado. Vamos lá. Terra. É o elemento que simboliza a mãe. A introspecção, o feminino, representa a estrutura de nosso corpo, nossos ossos, está ligada à fertilidade, à criação, à estabilidade, à harmonia, à solidez. É o reino da abundância, da prosperidade, da riqueza, que nos dá firmeza, força, determinação, objetividade, praticidade, estrutura, pé no chão, organização, poder criativo e de manifestar coisas no mundo físico. É o mais físico dos elementos, pois sobre a Terra todos os outros se apoiam. É a nossa ligação com o plano físico, pois é a Terra que encontramos os tesouros onde plantamos para colher nossos alimentos. Podemos sentir a força da Mãe Terra quando tocamos o solo com a planta dos pés, nos nossos pés, principalmente em meio à natureza, como numa floresta. A terra é uma força que nos nutre, que nos alimenta a vida. Nela temos tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. É o lado visível da manifestação de nossas ideias. É o elemento que ativa a nossa energia interna para a realização do nosso propósito de vida. Ela desperta a sensação. Você pode se conectar com esse elemento ancorando-se a ele, andando de pés descalços na terra ou na grama, meditando com pedras ou cristais, fazendo trabalho com argila, aplicando argilas com ervas no corpo para tratamentos de saúde. Aqui é muito importante, pessoal, porque você consegue identificar tratamento, você consegue identificar equilíbrio de energia, que é aquilo que eu estava falando. Então, quando a gente fizer um mapa para vocês entregar, a energia que a gente está vendo aqui, que é possível que você se conecte, porque é tudo possibilidade, ninguém dá nada definitivo. É essa, você sente, quando eu te passo essa informação, você sente que você se conecta com o elemento fogo, por exemplo, se conecta com o elemento da terra, se conecta... Essas informações que eu tô lendo é quando você pratica isso, te equilibra, te traz tranquilidade? Me traz. Então, esse é o seu ponto de força. Isso é o que você precisa para ficar melhor. Então, quando você estiver num momento atordoado, porque você tá cheio de problemas, porque você tá no dia a dia, é uma forma de você voltar para você, cuidar de você. O elemento terra está associado a bens materiais, dinheiro, trabalho, prazer sensual, segurança, estabilidade, organização, persistência. Os signos relacionados com este elemento são Touro, Virgem, Capricórnio. Quando ao ponto cardial, a direção do elemento terra é oeste. Ponto cardial também a gente fala na leitura. Água. Este elemento está ligado à força feminina. É o elemento relacionado ao amor e todas as emoções. A intuição ao subconsciente representa o sangue que corre em nossas veias. Quando somos criados, ficamos aproximadamente 9 meses mergulhados no útero de nossa mãe, em contato com a água, e nosso corpo físico é formado por aproximadamente 70%.
Com o poder da palavra e a intenção, podemos fazer uma vibração na água e a utilizamos em diversos rituais. O exemplo do benzimento simboliza o renascimento, por isso, na tradição cristã, existe o batismo na imersão. Então, você vê, pessoal, aqui tá uma ritualística, todo mundo acha que magia tem só na Umbanda. A magia é uma intenção, ela já começa na intenção, né? Como aquilo que a gente falou. Então, você vai ver, quando você começa a entender de elemento, você vai ver magia em tudo. Porque o ser humano, ele vai colocar a energia dele em tudo que ele quiser fazer. Muitas culturas religiosas têm utilizado por milênios a prática de benzer com água, pois o poder desse elemento, aliado à nossa magia mental, é tão forte que cura e afasta espíritos negativos. É o elemento que libera nossos medos e tristezas e nos associa às emoções, sensações e sentimentos. Você pode se conectar com esse elemento visitando rios, cachoeiras, mares, ouvindo músicas relaxantes e aguçando sua sensibilidade, visualizando tais locais da natureza. O elemento água está associado às emoções, sentimentos, intuições, receptividade, empatia, nutrição e compaixão. Então, pessoal, quando você for fazer um tratamento em alguém, quando você for, mesmo dentro de um trabalho mediúnico ou fora, porque você é médium 24 horas, não desliga, não tem que se desligar, vou lá só na missa nos domingos, não existe isso para o médium que trabalha numa casa espiritualista, ele é o tempo todo. Então, você vai saber como manipular a energia diante daquela pessoa que às vezes está precisando de um chá, de uma conversa, entende? Então, você entendendo bem das coisas, você se entende, você vai saber primeiro o que você precisa também, né? Os signos relacionados com esse elemento é Câncer, Escorpião e Peixes. Quanto ao ponto cardial, a direção do elemento da água é o sul. O ar é o meio de comunicação entre o céu e a terra. É o masculino expansivo. É o que impulsiona nossas emoções e racionalidade. O entendimento e o conhecimento é o poder mental manifestado. A comunicação, as mudanças, a expansão, a liberdade é o nosso pensamento. Quando inspiramos, recebemos a inspiração do elemento ar, que é o sopro da vida. Ele nos faz acessar o lugar invisível onde todas as nossas ações e realizações mais íntimas têm o seu início, o mundo das ideias. Então, pessoal, vocês estão vendo, né? O que o elemento ar traz, o que a forma pensamento. Vocês estão conseguindo ver que tá tudo interligado? Quando você fala sobre forma pensamento, quando você fala sobre curar o corpo mental, retirar lá uma informação, né, fazer um tratamento em alguém, você tá falando de magia, você tá falando de elemento, você tá falando de usar os elementos, porque o elemento é o ser humano. É o elemento que ativa a nossa expressão por meio da comunicação, que nos ensina que precisamos respirar, viver e repensar nossas escolhas. É a força da mudança, do movimento, do conhecimento, da sabedoria, estudos e liberdade. Você pode se conectar com esse elemento, passando mais tempo ao ar livre, sentindo o vento bater no seu rosto e tomando um ar puro. O elemento ar está associado à comunicação, compartilhamento de ideias, agilidade mental, objetividade, velocidade, astúcia, persuasão, estratégia, pensamentos, palavras, intelecto. Os signos relacionados
com esse elemento são Gêmeos, Libra e Aquário. Quanto ao ponto cardial, a direção do elemento ar é o norte. Agora vamos para o último, que é o fogo. O fogo está presente em nosso coração, é o calor que emana do nosso corpo. O equilíbrio dos nossos olhos é a luz que ilumina nosso caminho interior, elemento ligado à força masculina que impulsiona a vida. É o nosso espírito representado em forma de coragem, ação, transformação, atitude, impulso, paixão, vigor, transmutação, sexualidade, conquista e vitalidade. Um corpo físico morto não produz calor. É a nossa energia vital, a força de vontade. Esse elemento ativa o desejo, a mudança, a purificação, a transformação, a energia de ativação, a fé. É a nossa chama interna que nunca se apaga. Você pode se conectar com esse elemento tomando um banho de sol, fazendo caminhadas ao ar livre, quando estiver cozinhando seus alimentos, acendendo uma vela ou uma fogueira. O elemento fogo está associado à energia de impulso, entusiasmo, iniciação, fraqueza, inspiração, aventura, autossuficiência e liberdade. Vocês vão ver, pessoal, que os atributos dos elementos, eles estão muito ligados ao atributo de orixá, a força de trabalho e corrente mediúnica das falanges dos mentores, a força de trabalho e atributos da fraternidade branca. Então, tá tudo em todos os lugares, os elementos. Todos os lugares têm a atuação dos elementos. Então, é preciso entender sobre isso. Tá? Para você lidar com o corpo humano, com o intelecto humano, precisa entender do elemento ar. Os signos relacionados com esse elemento são Áries, Leão e Sagitário. Quanto ao ponto cardial, a direção do elemento fogo é o leste. Aí aqui ele deixa uma mensagem. A mensagem que ele deixa aqui: a terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Então, pessoal, mais para frente, qualquer coisa eu compartilho mais sobre esses entendimentos. Esse livro é de uma casa universalista chamado Águas de Aruanda, que segue a Umbanda Universalista. Os dois livros são. E é bom a gente entender, né? Eu vou encerrar por aqui, porque a página 60 do livro Jardim dos Orixás já começa com os relatos de caso, e aí ele é bem detalhista, ele vai contar o que acontece em cada caso, explicando, ele é bem detalhista. Eu quis trazer esse outro material para acoplar esse conhecimento sobre elemento, o que o Ramatiz quis dizer. A gente precisa entender o que está fazendo, né? Porque, eu vou lá e imponho minhas mãos só para dar um passe, nem converso com o consulente, só preciso... O que eu tô fazendo? Eu preciso saber o que eu tô doando, o que é energia que eu tô doando, de onde vem isso, né? Então, eu preciso ter entendimento sobre isso. Tem material aberto aí para poder entender sobre isso, né? E nós estamos aqui para aprender juntos. Então, eu quis trazer esses dois conhecimentos de casas universalistas para entender e acoplar conhecimento, sim. Para a gente entender que o que está em cima está embaixo, né? Então, saber o que tem no mentor, o que tem no orixá, o que tem na fraternidade branca, o que tem no estelar, entender o que é tudo isso, o que tem dentro de nós. Então, fico por aqui, aí na próxima a gente começa, então, na página 60 do livro, que aí já é relato de caso, cada caso, né? Onde ele vai contar
tudo que acontece, né, na questão da apometria. O Ramatiz, nesse ponto, ele, na Umbanda Universalista, ele traz muito esclarecimento mesmo. Então é isso, até a próxima.